Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional, e aqui eu já cumprimento pela qualidade dos trabalhos a comissão organizadora, na pessoa do professor Wagner, e dizer que inicialmente eu farei uma breve apresentação aos participantes deste evento, para que me conheçam um pouquinho da minha pessoa e também para situá-los quanto às minhas origens, de onde vêm esses meus pensamentos, de que lugares eu estou falando e que papéis eu desempenho que me autorizam a escrever e falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento biopsicossocial da criança cega. Eu sou natural de Uruguaiana, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, que fica distante por volta de 750 quilômetros de Porto Alegre. Eu nasci praticamente cega em 1959, com 3/10 apenas de visão, portanto vejo apenas a luz. Eu sou a última de uma família de 7 irmãos, e eu estudei no Instituto Santa Luzia, que é uma escola que foi criada para cegos aqui em Porto Alegre, dos 5 aos 15 anos. Fui trazida pelos meus pais com 5 anos, pois não havia nenhum atendimento lá em Uruguaiana. E aqui eu fiquei em regime de internato. Cursei o ensino médio e graduei em pedagogia na Pontifícia Universidade Católica, com habilitação no magistério, na educação especial com ênfase na deficiência mental. Me habilitei nas áreas da deficiência visual, múltipla, orientação educacional e políticas públicas de educação. Hoje sou mestre e doutor em educação e com estudos na área da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Sou também professora universitária, tive já experiência de 15 anos lecionando na universidade, nos cursos de psicopedagogia, e hoje presto consultoria em diferentes secretarias municipais de ensino e sou funcionária pública do município de Porto Alegre. E atuo como professora numa escola da periferia, Dolores Alcaraz Caldas, e trabalho na sala de recursos, atendendo diretamente as crianças especificamente cegas e com baixa visão, que estão supostamente incluídas nessa escola. Então, farei considerações sobre a importância do brincar no desenvolvimento biopsicossocial dessas crianças cegas e com baixa visão. E, para tanto, eu gostaria de esclarecer que muitas dessas crianças, além da deficiência visual, poderão apresentar transtornos de desenvolvimento, déficit intelectual, dificuldades motoras, síndromes ou qualquer outro comprometimento. Porém, não vou me deter às peculiaridades, porque o tempo não daria conta. Então, historicamente se sabe que o ato de brincar é tão antigo quanto a humanidade. E os registros que existem da evolução social e cultural dos brinquedos e das brincadeiras deixam claro que as crianças construíam seus brinquedos ao longo dos tempos com diferentes objetos e simples, de acordo com os hábitos e os costumes de cada época. Eu, por exemplo, fui criada no interior, meus pais eram agricultores, hoje já falecidos, nós morávamos no campo, longe da cidade, e os meus brinquedos eram produzidos pelos meus irmãos, até porque eu gostava de brincar, também com carretéis de linha, com pedaços de pau, tecido, com tampinhas de garrafa, com pedaços de madeira, porque lá no interior se usava fogão a lenha, então havia muita madeira, ossos, borracha, e os meus irmãos faziam muitos carrinhos e bicicletas, e como eu sou um pouco antiga, se fazia muita lambreta, muito trator, essas coisas, esses veículos que se usa ainda, né, no interior. E muito brinquedo de casa de conta.
uma lata vazia de leite em pó, cheia de pedras, com qualquer coisa que produzisse ruído, barulho, com furos nas extremidades, e nós passávamos um arame formando uma alça, onde se amarrava uma corda longa, e eu saía a caminhar e a correr em volta da casa, puxando o que eu chamava de rolete. O meu prazer era mexer em tudo para buscar coisas pequenas, grãos, pedras, gravetos, botões, e colocar dentro das latas vazias que produzissem sons diferentes, ruídos diferentes. E acabei formando uma coleção de roletes, eu chamava. Entre os meus outros brinquedos, tinha as minhas bonecas, que eram feitas de pano, de barro, de pedaço de pau, de papel, de massa de pão, sabe, o pão caseiro. Eu gostava muito de, na hora que as minhas irmãs ou a minha mãe estavam amassando pão, eu ia e roubava um pedaço para fazer as minhas bonecas. E assava as minhas bonecas. E elas ficavam bonitinhas e eu ficava com pena de comê-las. Tinha um cabelo de lã, o enchimento, tinha as roupas de retalhos. Por uma sorte, eu tinha uma das minhas irmãs que era costureira. Esse relato que faço é para mostrar que a minha proposta é socializar aqui as minhas experiências com vocês e alguns conhecimentos que venho organizando, que venho elaborando ao longo desses anos, porque eu já não sou tão jovem, e em razão das diferentes situações que tenho encontrado no cotidiano da escola, principalmente por esse papel que desempenho, que é de professora de uma escola de periferia. Muitas crianças cegas e com baixa visão chegam com um repertório reduzido de experiências lúdicas. Muitas não sabem explorar os objetos, não sabem brincar com o brinquedo. E demonstram ter tido muito pouca experiência de brincar sozinhas e até com outras crianças, porque muitas não tiveram vivências em creches e muito menos em escolas infantis. E outras chegam até a apresentar pobreza de relacionamento dentro da própria família, porque não conviveram com primos no sentido da brincadeira. Então, quais os direitos das crianças cegas e com baixa visão no que se refere ao brinquedo, ao direito de brincar? Segundo a legislação brasileira da educação, a nossa lei 93/94, de 88, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. O ato de brincar, sabemos, permeia todas essas fases. Na educação infantil, na escola, o planejamento deverá garantir, na sua rotina escolar, muitos momentos destinados ao brincar. Pois é nesse espaço que a criança estará ingressando em um grupo social diferente da sua família. É a escola. E neste espaço que ela irá compreender e irá se perceber como um sujeito que é capaz de construir e aprender. A criança passa a se relacionar com objetos diferentes, pessoas diferentes, sejam essas reais e imaginárias. As crianças precisam ter objetos imaginários, amigos imaginários. E isso contribui para que essas experiências tenham significado de acordo com os seus interesses e principalmente com os seus conhecimentos que elas já têm, que elas já trazem. Então, as crianças cegas e com baixa visão têm os mesmos direitos, porque antes de qualquer coisa são crianças. Como as outras que também têm possibilidade de aprender e brincar, como qualquer criança que enxerga. A grande questão é que o fato da criança não enxergar representa para, muitas vezes, a família uma coisa, um ato que complexifica, vamos dizer assim, o fato de juntar a cegueira com a infância. Mas, para que isso seja possível,
é importante que essas questões sejam respeitadas e as suas individualidades e diferenças sejam consideradas, de forma que as experiências sejam significativas e concretas, a fim de que a aprendizagem que for adquirida pela criança realmente seja apreendida por ela. E a criança com a deficiência visual, é necessário que o ato de brincar lhe seja ensinado. Porque a criança não nasce sabendo brincar, ela aprende. A criança que enxerga, ela se apropria dos objetos, das coisas, das pessoas, de uma forma natural. Porque através da visão, a visão é um processo instantâneo e dinâmico. A criança não escolhe o que vê, ela vê tudo. Então, ela reconhece o brinquedo, ela reconhece a pessoa que se aproxima dela e elabora condições de brincar, ou sozinha, ou com outra pessoa interagindo. Não é o caso da criança que não enxerga. Desculpa. Por exemplo, no colo da mãe, é importante que ela interaja com o bebê, brincando com a sua voz, colocando a sua mãozinha nos seus cabelos, no seu rosto. E é importante que a mãe seja o vínculo entre o bebê e um brinquedo, entre o bebê e o berço, entre o bebê e o banho. Por quê? Para este bebê, em especial, o corpo da mãe precisa ser a primeira relação, ou melhor, ser construída como a primeira relação com o ambiente. E a criança que enxerga, ela usa os objetos para aquilo que muitas vezes nem foram criados, né? Ela inventa coisas, junta uma caixinha com a outra, faz uma escadinha. Ela começa a imaginar coisas e colocar a criatividade em ação. Transforma as caixas, por exemplo, em prédios, pedaços de pau em soldadinhos. O que ela está fazendo? Ela está trabalhando com a imaginação e com o cabedal de conhecimentos que a visão lhe traz. Ela faz uma vassoura de cavalinho. Ela faz os objetos serem usados de formas diferentes. Porque a criança que enxerga conhece, muitas vezes, o objeto e a sua usabilidade. E dá um outro fim, né? Enquanto que a criança não enxerga, desde bebê, ela não vê e não reconhece o objeto. Por exemplo, um cavalo. Como é que uma criança cega ou pequena vai conhecer um cavalo por inteiro? A criança que enxerga vê o cavalo em todas as suas especificidades, como animal que anda, que serve para montar. Nós não dizemos assim, meu filho, aquele cavalo ali serve para montar, alguém já está montado no cavalo, e essa situação é aprendida automaticamente pela criança, né? Então, assim como os prédios, o soldado, a vassoura, a criança que enxerga consegue estabelecer as relações. Só que a criança cega com baixa visão, para estabelecer essas relações, vai precisar de quê? De conhecer manualmente um prédio, um soldado, uma vassoura. E isso é bastante complicado. Nós precisamos, então, oportunizar que ela conheça os formatos e as suas respectivas funções. E como possibilitar tudo isso? De uma forma lúdica. É a melhor forma de ensinar um bebê, desde criança, o que é um cavalinho pequeno, ele vai montar no cavalinho. Então, essas construções vão sendo elaboradas gradativamente, sem tempo determinado, porque vai depender de cada criança, de cada história e de cada contexto familiar. Será nas brincadeiras que a mãe ou o cuidador, porque muitas vezes a criança pode ser cuidada por uma avó, pode ser cuidada por uma tia, né? Pode ser cuidada pela dinda. Então, essas situações poderão proporcionar vivências concretas, onde ela, a criança,
deverá experimentar, explorar determinados objetos, pois com essa interação ou mediação irá construir essas relações semelhantes às que nos referimos antes. Digo isso porque em casa a criança vê a mamãe fazendo a mamadeira. A criança que não enxerga não vê, ela pode ouvir. A criança que tem baixa visão, ela pode perceber alguns movimentos, mas não na totalidade a ação de a mãe pegar a mamadeira, pegar o leite, colocar dentro da mamadeira. Tudo é um processo, são tarefas complexas, né? E no ato de brincar, as crianças constroem essas sequências, cada uma no seu ritmo. Só que, repito, para a criança cega e para a criança com baixa visão, essas experiências precisam ser organizadas, oportunizadas. Do contrário, esse processo não vai acontecer naturalmente. Uma brincadeira, por exemplo, comum entre as crianças, é vestirem as roupas e calçados da mãe ou de qualquer outra pessoa adulta e assumirem papéis de mãe, de enfermeira, de cuidadora, até de professora, das amiguinhas ou então das bonecas. Então, a criança que possui todos os sentidos e que pode se apropriar do mundo e que estabelece facilmente essas relações com os objetos e com os outros, porque ela reconhece as características de quê? Dos brinquedos, do ambiente e das pessoas. Ela vai em busca e é capaz de imitar o adulto no seu fazer e no seu fazer de conta, criando essas situações e criando cenários da vida cotidiana, criando cenário de cozinha, de quarto, de instituto de beleza, enquanto que a criança que não enxerga precisará aprender e ter uma série de vivências para poder sentir algumas sensações novas e formar novos conceitos, aumentar o vocabulário. O vocabulário é muito importante, senão ela não conseguirá aprender tanto quanto aquela que enxerga. E uma das situações que poderá, melhor, atrapalhar, não impedir, mas atrapalhar de certa forma, é não poder imitar o outro. A criança que enxerga não nasce sabendo brincar, como eu falei antes. Ela aprende na medida em que vai descobrindo os movimentos do seu corpo, das mãozinhas, dos pezinhos, e por si só vai experimentando, vai descobrindo os objetos que estão à sua volta, no berço ou na caminha, e que tem significado para ela. Por exemplo, uma representação, como é o caso do bico, da mamadeira, um chocalho, um urso de pelúcia, o cheiro e o rosto da mãe, e o semblante, o cheiro daquela outra pessoa que se aproxima, como o pai ou uma irmã. As diferenças entre as pessoas, a criança que enxerga vai percebendo isso. E por meio dessa interação com os outros, é que a criança que enxerga exercita a observação e a imitação. E como é que as pessoas se dão conta? Pelas respostas às diferentes linguagens corporais que os outros utilizam para se relacionar com essa criança. Como chamar atenção com um sorriso, chamar atenção com uma careta, com bilu-bilu, com uma forma de fazer, brincando com a criança, com a voz, com a expressão facial, um sorriso, uma cara de choro, uma cara de surpresa, um susto. Quer dizer, uma resposta importante é o acompanhamento com o olhar e a condução, por exemplo, dos bracinhos em direção a um outro que se aproxima, pedindo colo. Esta é uma resposta. E no mundo visual, a vida acontece, como eu já me referi antes, de uma forma instantânea. Pois é assim que quem enxerga se apropria de tudo, da brincadeira, do ambiente. E ainda no berço, a mãe ou os cuidadores precisam ter em mente que a criança que enxerga irá se apropriar desse ambiente na medida em que o tempo passa.
E o problema é que o tempo passa para o bebê muito rapidamente. E se a criança cega não tiver essas experiências, essas oportunidades de desenvolvimento ainda já no berço, já no colo da mãe, ela necessitará de apoio muito mais tarde, porque algumas etapas e algumas oportunidades ela vai deixando pelo caminho. Então, nós não podemos esperar que isso aconteça. O ambiente precisará ser levado a ela, de modo que possa sentir com as mãos, passar a mão até conseguir pegar os objetos, ouvir os sons, tocar no objeto. Exercitante 32 artivirus 2.0 Exercitante 32 artivirus pegar sua atenção. Para obter mais informações, clique nesta notificação. Tocar nos objetos sonoros, no objeto por inteiro, explorar, rolar no berço, rolar dentro no berço, na largura e na extensão, explorar os brinquedos, os objetos espalhados. Tudo para que ela reconheça o seu ambiente, o seu lugarzinho. Outro aspecto importante e que é falar com o bebê que enxerga e mostrar muitos brinquedos coloridos que fazem ruído. E com a criança cega, muito mais. É necessário levar e colocar na sua mão chocalhos, os bichos de pelúcia. As pessoas que enxergam costumam dizer assim: olha ali, olha lá, que lindo, aquele brinquedo, aquele cavalo passando. Para uma criança cega, eu vou ter que dizer: vamos tocar no cavalinho passando, olha ali que bonitinho aquele cachorrinho, vamos lá colocar a mão naquele cachorrinho. Para a criança cega, não será diferente. Porém, a forma de mostrar significa colocar na sua mão ou tudo ao seu alcance. Então, os direitos são os mesmos, cada uma na sua especificidade. Caso ela tenha algum resíduo visual, poderá demonstrar essa percepção dirigindo-se ao objeto que seja de alguma tonalidade de cor que lhe desperte a atenção. E isso, para um bom observador, é fácil de perceber. Se não, ela irá dirigir-se ao som, ao ruído do brinquedo. Mas, se não tiver percepção visual, quem estiver interagindo com ela, no caso a mãe, o cuidador, ou auxiliar de creche, ou mesmo o professor, deverá mostrar as possibilidades que existem para que ela possa explorar o brinquedo. Ou poderá valer-se de palmas ou da própria voz para estimular a criança a buscar o brinquedo, caso este não faça qualquer ruído e também não esteja ao seu alcance. São brincadeiras que se pode fazer no berço, na cama, no chão, num espaço pequeno da sala, de forma que a atenção, a segurança da criança esteja garantida dentro daquele espaço, onde ela poderá, inclusive, se locomover, engatinhando, caminhando, sempre levando em conta a etapa do desenvolvimento de cada criança. Né? Então, nós temos a criança, o bebê, temos a criança que ainda não caminha, com 1 ano, 2 anos, isso sem contar a curiosidade aliada à questão da deficiência visual. Porque nós temos as crianças mais curiosas, menos curiosas. Então, quanto menos curiosa for a criança, é porque ela está tendo poucas experiências e não sendo muito estimulada. Quanto mais curiosa a criança, mais ela também vai favorecer e as pessoas vão se entusiasmar, estimulando essa curiosidade, né? Outro aspecto importante é a questão de observar e imitar. O sentido da visão é uma fonte muito grande de estímulo para o desenvolvimento global do ser humano. Isso é claro. E em torno de 90% das informações chega por essa via. A visão é responsável pela apropriação
de tudo que é produzido para ser visto. E nós sabemos que o mundo está se direcionando cada vez mais para estimular muito mais a visão do que os outros sentidos. E neste congresso, dos aspectos que eu estou considerando fundamental é que muitas falas estão direcionando para o trabalho e para o estímulo de outras capacidades. Já falamos desde os pontos frágeis das personalidades, aqui já foi falado sobre a percepção diferenciada no que se refere ao cérebro, o desenvolvimento da criança. Nós já falamos aqui há uma fala sobre o tênis para cegos. Vejam quantas percepções precisam ser desenvolvidas para nós chegarmos ao exercício dessas atividades. Então, as crianças cegas são privadas de algumas possibilidades e quem sabe até desenvolver suas capacidades que nós ainda hoje que não conhecemos. Eu, por exemplo, descobri por ocasião deste congresso a questão de tênis, da oportunidade de tênis para cegos. Neste caso, os outros sentidos, tato, olfato, auditivo, paladar, sinestesia, precisam sim ser desenvolvidos. Só que a criança precisa de oportunidades, de experiências concretas, significativas. Ela não sabe que ela precisa ativar o tato. Então, precisam ser estimulados, pois através dessas experiências é que as crianças vão conhecer o mundo. E este mundo a que me refiro é tudo. É a casa, é a família, é a escola, é a rua, é onde ela vive. É um pátio, é o pátio da casa da amiguinha, é o pátio da escola. Que caso não sejam estimuladas desde pequenas, elas poderão sim apresentar atrasos no desenvolvimento biopsicossocial. E poderão apresentar-se como crianças com outras deficiências e com outros atrasos. E quando nós, numa situação concreta, por exemplo, muitas vezes, quando eu estou conversando com a família e conversando, elaborando, construindo a história da criança, nós vamos nos dar conta que o que houve foi falta de estimulação, falta de oportunidade de vivências concretas. Daí, então, a necessidade da estimulação especial, que muitos chamam de estimulação precoce. Porque o objetivo dessa estimulação é promover exatamente o desenvolvimento global, cognitivo, motriz e emocional do bebê ou da criança cega, pelo menos até os 4 anos de idade. Essas etapas são fundamentais e o tempo passa muito rápido. Desde cedo, os bebês, a criança, especialmente as crianças que possuem deficiência visual, mesmo aquela que tem baixa visão, precisa ser estimulada, precisa ser tocada, precisa conhecer o seu próprio rosto, o seu próprio corpo, diferenciar o seu rosto do rostinho da irmã, do rostinho da mãe, para que possam se diferenciar e se identificar como elas próprias. Essa é a diferenciação do eu e do outro. Então, a carícia é fundamental. Através disso, as crianças poderão distinguir o eu dela, o que é meu, o que é dela, o cabelo meu, o cabelo dela, o corpo meu, o corpo dela e de outras pessoas. E entender a diferenciação entre as coisas dela e as coisas do outro. O que é meu é diferente dela, o que é dela e o que é meu é meu. Como vimos antes, as crianças que enxergam interagem com o ambiente muito fácil e aprendem se valendo da observação e da imitação. Então elas reproduzem o que a mãe faz, elas querem a roupa que a irmã tem, elas querem usar o sapato que a irmã já está usando e assim por diante. Já as crianças que têm deficiência visual, principalmente aquelas que têm cegueira congênita, no meu caso, né, não terão muitas oportunidades de imitar ou de reproduzir o comportamento do outro, principalmente quando for
uma atitude abstrata, assim, que ela precisa repetir, reproduzir, né? Então, por esta razão, é importante ensinar sobre a sua postura, tanto na postura corporal, em saber ficar de pé, em saber ficar com o corpo ereto, virar o rosto na direção de quem está conversando com ela, buscar as falas. Por exemplo, quando uma criança está num pátio, onde estão as pessoas brincando, onde está acontecendo algum evento, porque não tem melhor forma de ensinar do que o brinquedo, do que através de um jogo, onde se pode realizar um trabalho efetivo, sem cansar, sem tornar enfadonha aquela atividade, no sentido de ter que dizer para a criança: vira para cá, vira para lá, presta atenção na voz, tira o dedo do olho, tira a mão daí. Então, são situações que poderão, em determinados momentos, criar momentos constrangedores até para a criança, ou para um adolescente. E um parêntese, existem comportamentos desses que muitas vezes já existem quer dizer, eles começam quando a criança é muito pequena e precisam ser trabalhados, não digo corrigidos, porque não é uma questão, é uma questão de hábito. A criança não sabe o que vai fazer com os braços, não sabe o que vai fazer com o corpo, com aquela cabeça, com aquele rosto que não vê nada. Ela fica balançando mesmo, fica criando aqueles maneirismos, criam maneirismos. E esses maneirismos, eles podem sim ser trabalhados de uma forma que eles se diluam em outras atividades. Então, ao invés de dizer: para de fazer isso, fulano, para de fazer isso, tira a mão daí, criar situações agradáveis para que ele consiga relacionar as coisas. Por exemplo, levanta a cabeça, tira a mão, o dedo do olho, vamos brincar, vamos fazer outra coisa, de uma forma bem confortável, de uma forma lúdica, de uma forma que a criança relaxe e aprenda. Brincar de esconde-esconde, estimulando a criança a se movimentar, a correr, a movimentar-se, por exemplo, em prestar atenção naquilo que é desconhecido, procurando um objeto, procurando uma criança, né? Usar bolas de diferentes materiais, tamanhos, de cores, de ruídos, para experiências como estourar, apertar, amassar, rolar, comparar, furar. Por exemplo, há muitas crianças que têm medo e que se assustam com o estouro de balões, por exemplo. Estourar um balão, furar uma bola. Furar uma bola é uma coisa, pode acontecer, não é uma tragédia, né? Amassar um brinquedo, brincar com o seu próprio jeito, né? Do seu jeito, de qualquer jeito. Inventar, esvaziar uma bola. Existe um brinquedinho que as crianças utilizam em festa, que se chama língua de sogra, que se coloca na boca e se assopra. Isso é um exercício fundamental para a criança perceber o movimento e exercitar os músculos da face, porque quem não enxerga não sabe sorrir, faz muitas caretas e não sabe que está fazendo careta, não sabe que não está sorrindo. E esses movimentos de abrir e fechar a boca, falar corretamente com a boca, abrindo e fechando a boca, comer com a boca fechada, fazer esses exercícios, podem ser realizados brincando de uma forma lúdica, que a criança não tenha aquela tensão de não faz isso, fecha a boca, Então, é a mesma situação de correr. A criança não vai correr se ela não tiver segurança, porque a tendência, quanto mais segurança ela tiver, mesmo não enxergando, ela vai correr. Não há por que proibir de correr só porque ela não enxerga, porque ela precisa ter segurança. Ela não vai começar a correr em áreas amplas, ela vai começar a caminhar mais rápido em pequenas distâncias. Isso é muito importante. São correr riscos. Correr riscos é importante.
correr risco de se machucar. E aí é que vem a questão assim, ó, propor jogos e brincadeiras com regras são importantes, porque a criança precisa ter limites, ela precisa aprender a ter limites. Tanto a criança cega como a que enxerga precisam aprender limites. E nós sabemos o quão difícil é lidar com as crianças que não têm limites. Respeitar o momento, saber perder, saber ganhar e valorizar o jogo, o momento da perda e considerar esse momento construtivo. E a partir daí criar outras atividades que envolvam e que possibilitem o contrário. Se ela ganhou, venha uma outra atividade onde ela possa perder. Outra questão é a coordenação motora fina, coordenação motora ampla, como me referi antes, correr, mas questões de amassar, rasgar, dobrar, desmanchar, destruir, por exemplo, desmontar. Muitas famílias não gostam de... o Joãozinho tem mania de desmontar os carrinhos e depois quer que monte tudo de novo ou quebra tudo. Esta é uma forma também de aprender. Nós também precisamos aprender desmontando, desconstruindo, quebrando. São aprendizagens úteis e são muito importantes. Até para a criança aprender a valorizar as coisas. Valorizar, desvalorizar de acordo com as suas experiências e construir a sua própria escala de valores também. Uma atividade lúdica, por exemplo, que as famílias não gostam, e eu até quando falo para as famílias, elas dizem que eu estou deseducando, é limpar gavetas, convidar as crianças para vamos rasgar tudo e colocar no lixo, vamos esvaziar os armários da cozinha da mamãe, vamos entrar no armário, vamos entrar nas gavetas, vamos brincar com as panelas, vamos brincar com os potes, vamos ver qual que entra dentro do outro. Então, nós vamos estar trabalhando com uma série de questões dentro e fora, em cima, embaixo, entrar, desmanchar, criar, inventar, com coisas práticas, com coisas do dia a dia. Entrar e sair de panelas e de caixas de madeira. Quem é que já não pegou uma panela grande e já não pensou em botar na cabeça, em botar uma bacia na cabeça? São coisas, são experiências simples, são coisas lúdicas e que podem ser feitas por todo mundo, né? E não custa nada. Quanto maior o número de vivências concretas, intensas e mais qualitativas serão as aprendizagens, porque é na atividade lúdica que se abrirão infinitas possibilidades para a criança se conhecer, para a criança conhecer o seu ambiente, para a criança interagir com o outro, para a criança brigar e fazer as pazes. A desavença é necessária, o conflito é necessário. E isso fortalecerá o sentimento de pertencimento à família, de pertencimento à escola. Então, o ato de experimentar por si só já é uma aventura. E então, a ênfase no significado da experiência para a criança cega é fundamental, é essencial. Isso nós não podemos perder de vista. A grande diferença uma questão importante, a grande diferença das aprendizagens entre a criança que enxerga e da criança cega ou com baixa visão é que a primeira criança que enxerga não necessita de muito tempo para aprender e para aprender as coisas. Vamos pensar em olhar uma mesa. E aí alguém vai dizer, olha que mesa bonita, que madeira bonita, que enfeite maravilhoso ela tem em cima daquela mesa. A segunda criança, a cega ou a que tem baixa visão, ela necessitará de mais tempo para a exploração daquele objeto. Ela vai ter que chegar próxima da mesa, tocar na mesa e sentir do que a mesa é feita e o que tem no meio dessa mesa que aquela pessoa que está enxergando está descrevendo como bonito, como atraente, né? Com aspecto diferente. E outra coisa importante é que
a pessoa que está acompanhando a pessoa cega, vamos dizer, a mãe, ou um irmão, ou um professor, precisa estar atento quando a criança está manuseando algum objeto, porque ela pode, às vezes, deixar escapar algum aspecto do objeto que seja importante. Por exemplo, ela está examinando uma boneca, mas de repente aquela boneca tem um penteado diferente, e a criança está examinando e não está se dando, não chegou ainda naquele lugar. Então é importante que o mediador chegue até aquela parte do objeto, porque aí a criança vai se apropriar do todo e vai valorizar todos os aspectos daquele objeto, né? Bom, então, através do brincar é que a criança poderá desenvolver, parece repetitivo, mas é necessário, as habilidades e capacidades sensoriais. Quanto mais experiências ela tiver, mais ela vai desenvolver as suas habilidades cognitivas, mais as suas habilidades motoras e mais as suas habilidades sociais, principalmente quando as brincadeiras forem socializadoras, forem cooperativas, jogos, brincadeiras de roda, brincadeiras de cartas, jogos de montar. Existem os jogos individuais e aqueles que podem montar em grupo. E aí os grupos precisam se respeitar, cada um na sua individualidade. Isso é necessário. É um processo de construção, é um processo de linguagem, é um processo de pensamento, é um processo de memória, é um processo de atenção, é um processo de criatividade. Então, o grupo precisa se respeitar. E essas situações são ricas porque vão fortalecer as relações e a criança vai trabalhar com as questões da equivalência, de comparação, de analogia. São tantas coisas ricas que podem ser desenvolvidas de forma contínua nesses momentos de construção, né, que para nós que não enxergamos, só vai contribuir com a construção das nossas imagens mentais, das nossas representações simbólicas, nos diálogos com as pessoas que enxergam, né? Então, eu quero voltar à questão do brincar de bonecas, que eu considero um mundo à parte das brincadeiras, porque as minhas bonecas de pano significaram tanto para mim que eu gosto, eu sou apaixonada por essas bonecas que são produzidas manualmente, né? O mundo de bonecas, o mundo das bonecas de pano, o mundo das bonecas de retalho, de louça, tem as bonecas de plástico, as bonecas de porcelana, de massa de modelar, as bonecas de argila, né? As bonecas de palito, de massa de pão. Eu tenho saudade das minhas bonecas de pão. As bonecas de faz de conta, uma boneca imaginária. Podemos criar histórias com uma boneca imaginária e as nossas bonecas verdadeiras. Certamente muitos adultos que estão aqui nesse congresso têm alguma boneca de estimação guardada, aquela que ninguém pode pegar, ou que a mamãe não deixava brincar com o cabelo, né? Para não despentear, não estragar a roupa e assim vai. Parece banal, mas não é. Aprender a brincar de bonecas desde pequena é o que não acontece com a maioria das crianças cegas e com baixa visão, porque elas não enxergam as outras crianças brincando de boneca. Alguém precisará ensiná-las. Verbalmente elas sabem que existem vários tipos de bonecas e que existem os bonecos também, né? Porque ouvem falar, porque veem na televisão, veem nas propagandas, mas afinal elas não são surdas, então elas ouvem. Mas e o que fazer com boneca? De que forma se pode brincar com uma boneca? Vestir, despir, pentear, fazer dormir, colocar e tirar os calçados da boneca, meias, arrumar o cabelo, dar banho na boneca, colocar a boneca, dar mamadeira, dar o bico, fazer carinho na boneca, fazer movimentos nos braços da boneca,
dar remédio, fazer tantas coisas, né? Mas são essas ações semelhantes às que fazemos todos os dias. E as crianças que não imitam, que não podem reproduzir esses comportamentos, têm essas dificuldades. Então, como quem não enxerga, não tem como observar, alguém vai ter que ensinar de alguma forma. E não poderá, de forma nenhuma, pensar que a criança vai aprender sozinha. Precisará aprender com alguém que se disponibilize a ensinar com amor todas essas ações que aparentemente são banais. Mas como que ela não vai saber escovar os dentes? Não sabe. A criança que enxerga precisa aprender a escovar os dentes, a criança que não enxerga precisará brincar e aprender brincando a escovar os dentes, a colocar o creme dental na escova, a passar o sabonete no corpo, a passar, e vai aprender fazendo com a sua bonequinha, dando banho na sua boneca. Então, uma criança que não costuma brincar de bonecas, desenvolvendo as ações de cuidados do dia a dia, poderá ter dificuldades a realizar muitas dessas atividades com autonomia, inclusive na adolescência e na adultez. E aí está um bom momento para a família e para a escola se unirem e começar a brincar juntas com as crianças, né? Juntas, que eu digo família e escola, com as crianças, e favorecer o desenvolvimento biopsicossocial. E ela poderá aprender brincando com bonecas e com as peças das roupas, com as peças, com os calçados, com os apetrechos de cabelos, bijuterias, como utilizar em cada estação do ano roupas para o frio, roupas para o calor, como se pentear, como se portar em determinados ambientes, como sentar, como saber que existem, por exemplo, diferentes cores de roupas, quais as cores que combinam com aquela boneca, com aquela roupa, com aquela ocasião, né? Vestir, amarrar calçados, colocar um cinto, colocar um lenço, colocar uma touca, por exemplo, um dia de sol, não, vamos colocar um chapéu quando for necessário, vamos usar uma sombrinha quando estiver chovendo, e nada melhor do que aprendermos brincando. Isso é uma descoberta que, infelizmente, parece uma coisa banal. E como professor eu posso dizer que não é banal, não é tão banal assim, e é muito mais comum esse desconhecimento do que nós possamos imaginar. Porque, em geral, as pessoas que enxergam entendem que as crianças cegas não são, primeiro elas são cegas, depois elas são crianças. E nós não podemos inverter essa ordem. Primeiro são crianças. Por consequência, por circunstâncias, elas são cegas ou têm baixa visão. E aqui eu chamo a atenção aos professores, que as crianças que têm deficiência visual aprendem por meio da experiência. E elas precisam saber diferenciar tudo, todos os atributos, forma, tamanho, textura, perceber o aroma, sabores, sons de objetos. Nada melhor do que aprender de uma forma lúdica, em casa, na creche, na escola, no campo, na rua. Então, quando a criança acessa algum ambiente, e aqui eu falei na rua, e me lembrei de que quando a criança acessa um ambiente, nas primeiras vezes, é fundamental que o acompanhante, seja mãe ou irmão, não importa, que essa pessoa descreva este ambiente com muito cuidado, detalhadamente, e que esse local seja tocado, vivenciado, que ela tenha o domínio, pelo menos, desse ambiente, para que se sinta à vontade. Se ela conseguir tocar à vontade nos móveis, aonde estão os brinquedos, aonde estão as janelas, portas, banheiros, onde tem obstáculos como lixeiras, degraus,
extintores de incêndio. Muitas vezes a criança é pequena, o extintor fica muito baixo, e as pessoas adultas também, nós temos essa dificuldade, né? Colunas, em prédios, às vezes uma casa tem uma coluna bem no meio do caminho, então não há que demolir a coluna, é importante que a criança conheça e saiba que ali existe uma coluna, que no canto tem uma escada, que tem uma pia, que tem uma lixeira, que tem uma bancada, que tem um degrau, tem uma estante onde tem a televisão. Oportunizar que ela conheça com o corpo, com as mãos e com a bengala, sempre que for possível. E a bengala não precisa aparecer na vida dela na adultez, e sim na infância. Precisa ser uma extensão dela. Isso ajudará a ter confiança e favorecerá a conquista da sua autonomia, o seu deslocamento dentro e fora dos ambientes, na medida em que for frequentando, em que for convivendo. Porque, não se enganem, a criança, ou nós cegos, não aprendemos um ambiente, não decoramos nada, nós aprendemos. E aprender tem tempo para acontecer, cada um tem seu tempo. Não é porque nós vamos entrar na tua casa pela primeira vez, ou na casa de alguém, que nós vamos sair, eu já conheço aquela casa do chão até o teto. Não, não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos conviver. Então, se a criança vai numa casa de uma amiga, ela precisa conviver, e a ela precisa ser dado este tempo. E o tempo é dela. Ninguém vai determinar esse tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo. Então, os pais ou cuidadores não devem ser superprotetores. E aqui eu faço uma referência a uma fala e alguém que não ouviu, que não acessou ainda essa palestra que faça, da professora, da psicoterapeuta Camila Gandini, que fala com muita propriedade sobre a questão da superproteção. Porque a superproteção vai impedir a criança de vivenciar e de ter oportunidades desafiadoras. Tudo em nome da superproteção. Então, mais detalhes lá na palestra da Camila. Então, volto com os professores aqui. Os professores podem, por exemplo, investigar com a família o que a criança gosta de fazer, o que a criança sabe, de que a criança sabe brincar, que brincadeiras ela conhece, quais as brincadeiras que ela mais tem interesse. E a partir daí, poderá planejar atividades de aprendizagem adequadas, aprendizagens interessantes, coisas adequadas à realidade daquela criança. Até experiências novas que são necessárias e que, através da fala, do depoimento da família, o professor vai se dar conta que aquela criança não tem essas experiências. E até propor novas brincadeiras e novas estratégias para a família poder brincar com essa criança. Então, existem autores que afirmam que muitas pessoas e muitos colegas, muitos familiares, querem solucionar os problemas para a criança com deficiência visual, antecipando e explicando como as coisas funcionam do seu modo de ver, ou seja, pelo lado de quem enxerga. Muitas vezes impedindo que a criança descubra como as coisas podem ser feitas do seu jeito de criança, daquele seu jeito dela que não enxerga, né? Então, o professor precisa estar atento e investigar a curiosidade e problematizar a situação da exploração para a criança sem fazer por ela, e sim fazer com ela, até que ela consiga fazer sozinha, fornecendo apenas algumas dicas, algumas pistas que sejam necessárias. Desta maneira, o professor lhe ajudará a formar os seus próprios conceitos e não a partir da ótica de quem enxerga, no dito vidente, mas a partir dos seus próprios significados. E isso é muito importante. O brincar, então, já nos dirigindo para a conclusão, é fundamental para o desenvolvimento
mental, corporal, emocional de qualquer ser humano. E aqui eu abro parênteses, principalmente para as crianças com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Por quê? Porque nós precisamos, e aí eu me incluo no grupo, aprender algumas coisas sim, porque nós não vemos. Nós não conseguimos nos apropriar de algumas coisas. Por exemplo, eu sei que eu sorrio, que o meu sorriso é bonito, mas eu não sei como é que eu aprendi a sorrir. Então, as crianças com deficiência visual aprendem por meio da experiência, não adianta. Elas precisam se interessar pelo mundo que as rodeia. E é o brinquedo, a brincadeira, o jogo, a socialização delas com as outras pessoas, com o mundo, é que vão proporcionar todas essas relações. Claro, a criança primeiro se familiarizar e construir a sua identidade como criança, como cega, né? E não como vidente. E depois ela vai se relacionar com as coisas do mundo da forma dela. Né? Então, se para toda criança a brincadeira é muito importante, para a criança com deficiência visual é fundamental, essencial. Então, vamos pensar, cada um, até que ponto nós valorizamos e brincamos com a nossa criança. Até que ponto nós deixamos aflorar a nossa criança. E até que ponto nós, que somos adultos hoje, deixamos para trás algumas coisas que hoje poderiam estar nos favorecendo, alguns conhecimentos, algumas brincadeiras. Vamos pensar nisso, né? Vamos brincar com a criança que tem dentro de nós e em contato com o nosso ambiente, vamos nos relacionar e inclusive nos relacionar com o outro, tentando descobrir coisas que até então nós não tínhamos descoberto. Quem sabe? Alguém que enxerga, fechar o olho e entrar na sua casa de olhos fechados para descobrir coisas que até então não tinha descoberto. Brincar de olhos fechados, montar, pegar um Legos, aquele brinquedo de montar, vamos tentar montar de olhos fechados. Ter uma experiência diferente é necessário para que nós consigamos abrir outras possibilidades e outras janelas da nossa alma. Isso é imprescindível, né? Então, compreender e identificar os sons é fundamental. Experimento. Conhecer e entender o seu corpo e o seu ambiente sem enxergar é maravilhoso. Despertar curiosidade e prazer pela vida é muito bom. Desenvolver e integrar os sentidos é melhor ainda, principalmente quando a gente pode adicionar outros sentidos que até então muitos de nós não sabemos que somos capazes de ter. Despertar a vontade de se movimentar e realizar atividades. Quantos de nós estamos sedentários, até porque não aprendemos e não adquirimos o hábito do movimento ainda quando crianças, principalmente cegos. E eu falo de cadeira, porque sou cega congênita. Eu tive a sorte de ser pobre, olha só, sorte de ser pobre, porque eu não tive o privilégio de ter babás, de ser carregada no colo. Então, como eu era muito pobre, tinha muitos irmãos, então nós tínhamos que nos cuidar, e eu saía correndo sozinha, eu tive outros irmãos cegos, e eu era mais curiosa deles. Então, eu chamo isso de sorte. Conhecer formas, conhecer sequência, conhecer seriação, desenvolver o tato, como são coisas boas e deliciosas, né? Reconhecer as coisas que estão ao nosso redor, reconhecer coisas, passar a mão na parede diferente é muito bom. Adquirir independência e autonomia para se movimentar e realizar as nossas atividades cotidianas, desenvolver a nossa imaginação, desenvolver o nosso fazer de conta. Vamos pensar, vamos fazer de conta que eu não enxergo, vou tentar cozinhar mesmo não enxergando. É uma proposta que eu faço.
e vocês vão ver quão rica é a experiência de fazer, que eu vou fazer agora que eu não enxergo. Que legal, eu fiz uma viagem tão gostosa com vocês, e eu convido para vocês lerem e acessarem o meu artigo, o meu texto, que está também postado. E mais uma vez eu quero cumprimentar essa maravilhosa equipe do Portal da Deficiência Visual pela iniciativa de organizar esse congresso fantástico. Sem dúvida, nós temos muito que aprender e nós temos muito que ensinar. Nós não sabemos tanto assim que não temos algo a aprender, né? E nós não sabemos tão pouco que não tenhamos algo para ensinar também. Foi um privilégio ter estado com vocês mesmo. E o que eu posso dizer? Eu quero te agradecer, Wagner, por ter tido a sensibilidade. Porque hoje, faz 7 dias que eu perdi o meu cão-guia. E o Wagner teve a paciência comigo, que foi bem gracinha. Ele achou que eu não iria cumprir esse meu papel e assumir a minha responsabilidade. Um beijo. Você merece todo o sucesso do mundo. Obrigada.